Boa noite, obrigado você que está nos assistindo hoje aqui pela internet. É muito bom saber que você faz parte deste grupo que gosta de estudar a palavra de Deus. Neste momento, antes de nós darmos início ao estudo da palavra, eu quero convidar você para, junto comigo, fazermos uma oração pedindo sabedoria a Deus para poder ter entendimento da sua palavra, tá bem? Você me acompanha nesta oração? Vamos orar? Querido Deus que habita nas alturas dos céus, neste momento nós estamos voltados para poder aprender sobre a tua palavra, Senhor. Que o Santo Espírito realmente venha nos dar sabedoria ao abrirmos os textos sagrados e que realmente o Cristo esteja do nosso lado, falando ao nosso ouvido. Que possamos mais uma vez ouvir a sua voz doce e suave falando conosco. Que seus santos anjos estejam ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todo mal e que possamos realmente entender a tua mensagem para hoje. Te pedimos essas bênçãos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu para nos salvar. Amém. O estudo de hoje vai falar sobre a volta de Jesus. Então, pegue a sua Bíblia e juntos nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o que Cristo tem reservado para cada um de nós, ok? Vamos então pegar a nossa Bíblia e juntos estudar a palavra de Deus, tá bem? Você me acompanhe nesta oração e nesse estudo da palavra de Deus. Vamos então abrir aqui o PowerPoint e você acompanhe comigo a mensagem que está aí na sua tela, ok? Na sua tela agora apareceu aí um PowerPoint e você consegue visualizar o estudo de nós para hoje, tá bem? Eu vou abrir aqui para o pessoal do Zoom que está nos assistindo, para que eles consigam também apreciar aqui a mensagem que vai estar sendo exibida no PowerPoint, ok? Então, eu vou estar abrindo aqui para eles e juntos nós vamos estudar a palavra de Deus aqui por essa exibição do PowerPoint, ok? Na tela de vocês já está exibindo aí o PowerPoint do estudo de hoje, e aí é sobre o curso A Bíblia Ensina, e o estudo de hoje, o estudo que nós vamos abordar hoje, a temática de hoje é sobre a volta de Jesus, ok? É um tema bem relevante para os dias que nós estamos vivendo momentos conturbados deste mundo, e nós sabemos que o Cristo voltará porque ele prometeu para cada um de nós. E nós confiamos na promessa do Cristo, sabendo com a certeza de que ele realmente vai cumprir aquilo que ele prometeu para cada um de nós, ok? Então, avançando aqui no nosso estudo, já pensou algumas vezes se este mundo realmente vai acabar? Ou como e quando será o fim do mundo? Muitos ficam angustiados sem conhecer as respostas para estas perguntas. Também estão preocupados com o desemprego, as injustiças sociais, a violência urbana, a miséria, a fome e as guerras. Já pensou, será que o mundo vai acabar por causa destas coisas? Vai demorar muito tempo até isso acontecer? A esperança para o futuro, Jesus é a nossa única esperança. Ele verdadeiramente vai voltar a esta terra para eliminar o pecado, a injustiça, o sofrimento e a morte. Ele voltará para dar vida eterna a todos que acreditam nele. E você, acredita em Jesus? Acredita que de fato ele vai dar uma esperança para cada um de nós? Ele já tem dado, né? Já tem feito as suas promessas. Agora, olha só. Primeira pergunta do nosso estudo. Que maravilhosa promessa Jesus fez para todos nós, ou para cada um de nós. Texto de João, capítulo 14, dos versos 1 a 3, o Evangelho de João, no capítulo 14, dos versos 1 a 3, fala exatamente sobre essa promessa. É um texto extremamente conhecido. Você me acompanha na sua leitura? Aqui diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A perspectiva do texto de João, capítulo 14, dos versos 1 a 3, lembra muito um contrato nupcial que acontecia no Oriente, no Antigo Oriente. Lá, os casamentos eles eram feitos em acordos com as famílias.
E então existia um contrato que essas famílias faziam entre si. Um desses contratos prometia de que aquele noivo deveria trabalhar muito, conseguir construir uma casa, e então somente depois que ele tivesse a casa é que ele estava autorizado a casar-se com a sua noiva. Então, olha só, da perspectiva do texto de João 14, versos 1 a 3, Cristo aparece ali como sendo um noivo, como sendo alguém que já preparou uma morada e agora convida a sua noiva, que é a igreja, para poder morar junto, ou seja, fazer o casamento. E ele diz o seguinte: não fique preocupado, eu vou preparar uma casa para cada um de nós, para que possamos viver juntos. E quando esse lugar estiver preparado, ele voltará para poder buscar a sua noiva. E é por isso que a Bíblia apresenta, então, ali como sendo um grande casamento. Esse contexto também aparece no livro de Mateus, no capítulo 25, quando fala ali sobre a questão das 10 virgens. O contexto é de um casamento exatamente parecido com isso. Ou seja, a festa de casamento é chamado de bodas. E essa foi a maravilhosa promessa que Jesus fez para você e para mim. A promessa de que ele vai voltar para buscar cada um de nós. Ok? Avançando aqui para poder fazer a segunda pergunta, e ela começa assim: como devemos considerar esta promessa? E aí, como é que nós devemos considerar essa promessa de Jesus? Ok? No livro de Tito, no capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos considerar essa promessa como sendo fiel, e nós devemos, de fato, sermos alegres, ou seja, bem-aventurados, guardando essa esperança. Devemos ser esperançosos diante dessa promessa de Deus, dessa promessa do nosso Senhor Jesus. Ok? E de que forma Jesus voltará? Você já perguntou como é que vai ser isso? Como é que Jesus vai voltar? Como Jesus veio a primeira vez? Você lembra disso? Jesus veio a primeira vez como sendo um bebê. Ele nasceu de uma mulher, foi criado no meio dos homens, cresceu, foi educado e então pregou a palavra de Deus. E agora, depois de tudo isso, o livro de Atos diz que Jesus foi levado até os céus. E eu pergunto, como é que ele vai voltar? O que diz o texto de Mateus, no capítulo 24, versículo 30? Olha só o que diz lá sobre a volta de Jesus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ou seja, de que forma Jesus vai voltar? Vai voltar sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Vai ser assim a vinda de Jesus. Mas com relação a esse texto de Mateus, capítulo 24, versículo 30, é interessante nós analisarmos uma expressão que aparece logo no comecinho do verso. Olha só. Então aparecerá no céu o sinal. Perceba que aqui está utilizado um artigo definido e está no singular, o sinal. Quando nós falamos sobre a volta de Jesus, ou quando nós vivemos neste mundo de tanta preocupação, e você que está assistindo esse vídeo agora, que está participando conosco aí da sala do Zoom, você está vivendo exatamente no ano de 2020, nós estamos sofrendo com uma pandemia chamada de Covid-19 ou coronavírus. E tudo isso, todas essas guerras, rumores de guerras, toda essa peste, fome, tudo isso representam sinais, no plural, ok? Sinais. Então, se eu perguntar para você quais são os sinais que vão anunciar que este mundo está praticamente no fim, e aí você poderia citar os sinais que aparecem no capítulo 24 de Mateus, que diz que haveriam guerras, haveriam fome, haveria peste, haveria nação contra nação, reino contra reino, os homens seriam mais amantes de si, os homens seriam avarentos, e ali então diz que surgiriam falsos cristos, falsos profetas, diz que sobre a questão da natureza, algumas coisas iriam acontecer, como por exemplo o escurecimento ali dos luminares, e tudo isso representam sinais, mas qual é o sinal? E o texto aí do capítulo 24, verso 30, fala qual é o sinal. O sinal é o próprio Cristo voltando nas nuvens do céu. Qual é o sinal da volta de Jesus? Ele voltando nas nuvens do céu.
esse é o sinal. O sinal é quando aparecer no céu o Cristo. E então nós saberemos que esse é o sinal de que ele realmente veio e vai cumprir a sua promessa, ok? E quantos verão a glória? Quantos verão essa gloriosa volta de Cristo? Quantos verão a sua glória? O que diz o texto aí para nós? O texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Diz o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo quem? O que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre si. Sim, Jesus vai voltar sobre as nuvens do céu, e todo o olho verá. Todos. Quer seja na primeira ressurreição, ou quer seja na segunda ressurreição. Nós vamos estudar isso mais para frente. Mas só para você entender, todos mesmo, irão ver Jesus voltando nas nuvens do céu, ok? Esta é uma promessa de Jesus para cada um de nós. Todos nós iremos ver. E agora, a nossa última pergunta para hoje: qual o objetivo da volta de Jesus? Qual que é o objetivo? Por que motivo Jesus vai voltar? Vamos saber qual é o objetivo da volta dele? Aqui diz no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 27, fala o seguinte: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em outras palavras, o objetivo da volta do Cristo é retribuir ou pagar ou devolver aquilo que cada um de nós merecemos. Se você pecou e não se arrependeu, você merece o quê? Merece a morte. Mas se você pecou e se arrependeu e quer realmente a misericórdia de Deus, você vai receber a vida eterna. Então, olha só, Jesus vai vir para dar a recompensa, o galardão ou o salário para todas as pessoas. Aquelas pessoas que aceitaram a mensagem de salvação serão escolhidas para poder ter uma vida plena com Cristo. Mas aqueles que rejeitaram a mensagem de Deus, infelizmente, esses irão ser levados para a destruição eterna. E assim a gente entende um pouquinho de como funciona a volta de Cristo Jesus, ok? Vou voltar aqui à tela para que todos nós possamos compartilhar agora as nossas perguntas, e eu tenho certeza que você deve ter inúmeras perguntas, ok? Então, deixa eu só finalizar essa tela do PowerPoint, vou abrir aqui para o pessoal do Zoom que está nos assistindo, e agora a gente vai partilhar aí algumas perguntas, ok? E eu pergunto a você aí, diga para mim, quais são as suas perguntas com relação à volta de Jesus, ok? Nós temos alguns participantes que já estão até coçando o dedo ali para poder fazer as perguntas, ok? Mas antes de você fazer a sua pergunta, deixa eu abrir aqui a tela, maximizar a tela aqui para o pessoal que está nos assistindo aí pelo Zoom, só para que todo mundo possa participar e aqui todos se verem, todos compartilharem. Se você quiser abrir a sua câmera, fique à vontade, abra a sua câmera, apareça para nós e juntos nós vamos fazer as perguntas e vamos tentar responder aqui. Nós temos aqui alguns participantes conosco que podem estar nos ajudando aí a estar respondendo essas perguntas. Temos aqui o evangelista Walter, que nos ajuda aí no evangelismo aqui na cidade de Vargem Grande Paulista, e ele também está disposto aí a estar nos ajudando com algumas perguntas, ok? Então, se você tiver alguma dúvida, por favor, compartilhe conosco a sua dúvida neste momento e juntos vamos aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Se você quiser mandar a pergunta pelo WhatsApp, não tem problema. Pode mandar aí pelo WhatsApp e nós iremos compartilhar esses momentos juntos, tá bem? Pode fazer a sua pergunta e vamos tentar respondê-la, ok? Vamos lá? O estudo sobre a volta de Jesus. Alguém? Alguma pergunta? Se não tiver, a gente cria alguma aqui. Lília, você que gosta de perguntas aí, Lília, diz para mim, ok? Olha aqui, ó, tem uma pergunta que apareceu aqui no WhatsApp. A pergunta é a seguinte, eu vou tentar ler, estou um pouquinho longe aqui, mas eu vou pegar o meu WhatsApp aqui e vamos ler a pergunta que foi feita aqui. Olha só, vamos aqui às nossas perguntas. E a primeira pergunta que foi feita aqui já no WhatsApp é a seguinte, olha só. Walter, me ajuda a responder essa pergunta, hein? Diz assim, todo o olho verá a volta de Cristo. Os ímpios que morreram vão ressuscitar para ver? Ou somente os que crucificaram? Olha só, muito boa essa pergunta, hein?
Quem vai ver a volta do Cristo? E aí, Walter, já vai procurando na sua Bíblia aí para a gente responder essa pergunta. Vamos lá. Aqui já foi mencionado sobre os ímpios que morreram, ok? Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque é um estudo que virá falando sobre essa questão da ressurreição dos mortos, ok? Então, vamos adentar ao seguinte. Nós, como adventistas do sétimo dia, cremos que vai ter dois momentos, duas ressurreições. Nós chamamos de duas ressurreições, ok? Uma ressurreição vai ser a ressurreição daqueles que realmente aceitaram a mensagem de Cristo, né? E vão subir com ele ali no primeiro momento. E vai ter uma segunda ressurreição que vai acontecer, no que eu diria, não na segunda vinda do Cristo, mas na terceira vinda do Cristo. Ok? Vamos ver se vocês entenderam isso. Jesus veio uma vez aqui na Terra. Lembra disso? Lembra? Ele veio como um bebê, ok? Primeira vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é o que nós estamos aguardando agora, ok? E ele vai voltar quando? Ele vai voltar o dia e a hora ninguém sabe, segundo o texto dele mesmo. Ele fala que só quem sabe isso é o Pai. Então, isso nós estamos classificando como sendo a segunda vinda de Jesus, ok? Mas depois que Jesus voltar pela segunda vez, que segundo o texto diz que ele vai levar a gente com ele, e nós vamos morar ali por 1000 anos, como diz o texto de Apocalipse, isso foi a segunda vinda. Depois que passar esses 1000 anos, ok? Nós iremos descer para poder morar aqui nesta terra, mas restaurada, ou seja, nova terra. Lembram disso? Ok? Sim. E aí eu pergunto, quando voltarmos para poder habitar na terra restaurada, vamos colocar assim, foi qual vinda de Jesus esta para a terra restaurada? Como que é? Entenderam isso? Não. De novo, acompanha comigo. Jesus veio a primeira vez como um bebê. Ele voltará a segunda vez, agora com poder e muita glória, ok? Ok. E ele vai voltar uma terceira vez, ok? Nessa terceira vez, ele vai estar dentro da Cidade Santa com os salvos. Certo. Ok? Todo mundo acompanhou? Sim. Sim. Todo mundo acompanhou, ok? Então, quantas vezes Jesus veio a este mundo? Quantas vezes? 3. 3. Se ele veio a primeira, então não classifica como volta. Então, quantas vezes Jesus vai voltar? 2. Vai voltar a primeira para nos buscar, os salvos. Vamos estar na Cidade Santa. E quando a Cidade Santa descer, como diz lá no texto de Apocalipse, via Nova Jerusalém, ok? Que descia da parte de Deus, ataviada como noiva. Nós, os salvos, já estaremos dentro da cidade com Cristo. Amém. As pessoas ímpias que não ressuscitaram para poder ser salvas, elas irão acordar neste momento. Sim. E este momento, para nós salvos, ok? Já é a segunda vinda de Jesus. Certo. Mas para o ímpio que não acompanhou a segunda vinda, para ele qual é a vinda? É a segunda para eles. A primeira. Para estes que não acordaram a primeira vez, é a segunda. Então, todas as pessoas irão ver Cristo voltando. Sim. Quer seja na primeira ressurreição, quer seja na segunda. Entendi. Até aqui tranquilo? Tranquilo. Michele, deu para entender aí a pergunta? Não sei se ficou muito claro. Ok? Está mais ou menos explicado. É que esse tema é o tema que nós vamos tratar sobre a ressurreição dos mortos, ok? Então, para eu não entrar neste tema ainda, como estamos tratando só da volta do Cristo, a ressurreição dos mortos é a chave para entender se todo mundo vai ver ou não, ok? Respondendo mais de forma direta a tua pergunta, seria mais ou menos o seguinte. No primeiro momento, todos os salvos vão ver Jesus. Mas um grupo especial, e nós acreditamos que nesse grupo especial estão aquelas pessoas que eram soldados que crucificaram Jesus. Ok? Porque o texto diz que até mesmo aquele que transpassaram Jesus, ok? E essa ideia de transpassar é furar. Aqueles que furaram Jesus. Então, num primeiro momento, todos os salvos estarão ressuscitando e algumas pessoas, uma ressurreição especial, algumas pessoas vão estar acompanhando essa segunda vinda e não irão para o céu conosco. Eles irão acordar, ver Cristo voltando. Nós acreditamos que alguns soldados estarão dentro desse grupo,
vão ver Jesus, vão reconhecer que esse de fato era o Cristo e de fato vão agora morrer. E se nós classificarmos da perspectiva da morte e vida, eles nasceram, morreram, vão ressuscitar, vão morrer, depois vão ressuscitar de novo, vão morrer 3 vezes. É um negócio meio complicado. Mas deixa para quando a gente tratar sobre o assunto da morte, ok? E aí a gente volta a essa pergunta, tá bem? Com relação à volta de Jesus, Walter quer contribuir com alguma mensagem aí? Quer dar alguma contribuição? Seu áudio está mudo, Walter. Deixa eu ver se eu consigo desbloquear o teu áudio aqui. Vamos lá. Conseguiu desbloquear aí, Walter? Deixa eu ver se eu desbloqueio o teu áudio aqui. Vamos lá, vamos ver se deu certo. Pode falar, Walter. Ok, estão me ouvindo agora? Agora estamos ouvindo, pode falar. Sim. Primeiramente, boa noite a todos e eu gostaria de parabenizar a todos pelo tema o qual estamos estudando essa noite. Ele é de fundamental importância para cada um de nós que anseia em breve estar com Cristo nas mansões celestiais. E quanto à aparição de Jesus, o pastor explicou realmente muito bem. Haverá 3 aparições, a primeira, a segunda e a terceira, de modo que todos verão o Senhor Jesus Cristo. Conforme Apocalipse, capítulo 1 e versículo 7, assim mencionou também o pastor André, até mesmo aqueles que judiaram Jesus durante o caminho do Gólgota e também aqueles que judiaram do Senhor Jesus já ali no lugar da caveira, ressuscitarão para ver o Cristo, o Salvador, o Messias, e depois morrerão de novo. Isso é algo impressionante. Haverá um grupo de pessoas que morrerá 3 vezes. Essa é a minha contribuição para o momento. Ok, eu quero ler com vocês agora um texto que se encontra no livro de João, no capítulo 5, versículo 28 e 29. Walter, muito obrigado pela sua contribuição, foi de grande ajuda aqui para nós, tá bem? Então, abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 5, nós vamos ler o verso 28 e o verso 29, tá bem? Então, vamos lá. Livro de João, capítulo 5, verso 28, diz o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Olha só, isso é maravilhoso. Todas as pessoas que se encontram no túmulo ouvirão a voz e vão acontecer o que com elas? Olha só, sairão. Ok? Agora, olha só que interessante. O texto diz aqui: quem vai ressuscitar? O que o texto diz? Todos. Todos os que se acham no túmulo, ok? Então, algumas pessoas não vão passar pela morte, mas aqueles que passarem pela morte, eles vão ressuscitar, é o que o texto diz. Quantos? Todos. Se morreu, vai ressuscitar, tá bem? Agora, olha só que interessante, diz o verso 29 de João, capítulo 5. Fala assim: os que tiveram feito o bem, ou seja, aqueles que aceitaram a mensagem de Cristo, para a ressurreição da vida vão ressuscitar. Ok? E os que tiveram praticado o mal, para a ressurreição do juízo ou a ressurreição da condenação. Voltando naquela ideia de ressurreição. Haverá 2 ressurreições. Uma para aqueles que fizeram o bem, ou seja, andaram com Cristo, aceitaram a mensagem do Cristo, e uma outra para aqueles que rejeitaram a mensagem do Cristo, ok? Não sei se ficou claro para você, mas em outras palavras é assim: se você aceita a palavra de Deus e anda de acordo com aquilo que ele nos ensina, de fato nós teremos a vida eterna, porque a vida eterna é o Cristo, ok? E quando nós não andamos de acordo com a palavra de Deus, nós não teremos a vida eterna, porque todo aquele que rejeita o Cristo, ele de fato não tem vida, porque a vida é o próprio Cristo, ok? Não sei se ficou claro essa ideia para vocês. Se não ficou, por favor, levante a sua mão e questione. Vamos tentar chegar num denominador comum aí, tá bem? Eu quero ler um outro texto para vocês que fala sobre essa ideia de vida eterna, tá bem? Está no livro de 1 João, ok? Livro de 1 João, no capítulo 5,
Não é mais agora o Evangelho de João, ok? É uma epístola, é uma carta de João, ok? Então, a primeira carta de João, a primeira epístola de João, conhecido como também 1 João. Nós vamos abrir no capítulo 5 e nós vamos ler o versículo 20 e o 21, ok? Diz o seguinte, todo mundo encontrou aí? 1 João, capítulo 5, versículo 20 e 21. Diz assim, eu estou lendo na Bíblia, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada no Brasil, tá bem? Aqui diz o seguinte, também sabemos que o Filho de Deus é vindo. Olha só, João, aqui no texto de 1 João, capítulo 5, ele fala sobre as certezas do cristão. Então, ele vai sempre utilizar essa ideia do verbo sabemos, ok? Sabemos, porque é uma coisa certa, uma coisa verídica. Então, ele diz o seguinte, sabemos que o Filho de Deus é vindo, ou seja, Jesus já veio, ok? E esse Jesus que nos veio tem nos dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, ok? Olha só, e ele continua, e nós estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, ok? O verdadeiro é seu Filho Jesus Cristo, e ele acrescenta dizendo agora o seguinte, este é o verdadeiro Deus, ok? Olha só que interessante. Aqui ele diz que esse Jesus que é vindo, este é o verdadeiro Deus, ok? E além de ser o verdadeiro Deus, ele é a vida eterna. Olha só que interessante. A pessoa de Jesus é a própria vida eterna. Então, todo aquele que tem o Cristo tem a vida. Então, se você aceita o Cristo e anda com Cristo, você tem vida. E quando chegar, então, o momento da ressurreição, todo aquele que estiver com Cristo vai ressuscitar para a vida, vai ressuscitar para Cristo. Quero compartilhar também com você um texto que está no livro de João. Deixa eu abrir aqui no livro de João, no capítulo 11. Ok? Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. O livro de João, no capítulo 11, fala sobre a ressurreição de Lázaro. Olha só, Lázaro estava morto e ressuscitou, tá bem? E então, após a ressurreição, ou melhor, antes da ressurreição de Lázaro, um pouquinho antes da ressurreição de Lázaro, Jesus vai ao encontro deste morto e no caminho ele encontra a irmã deste, ok? E aqui diz o seguinte, olha só, eu vou começar o diálogo aqui de Jesus com a irmã dele. Vamos começar aqui, verso 20, tá bem? Então, João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 20, diz o seguinte. Marta, ok? Lembra de Marta e Maria? Marta, a irmã de Lázaro. Esta diz o seguinte. Quando soube que vinha Jesus, saiu então Marta ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido o meu irmão. Por que ela disse isso? Ela disse isso porque Jesus é vida. E todo aquele que tem Jesus, ele não morre, ok? Todo aquele que tem Jesus não morre. Lembra-se disso. E então ela sabia que Jesus tinha poder para curar. Então ela creu. E ela confiou nesse Jesus. E o texto continua dizendo o seguinte, verso 22. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Ok? E declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Olha só, Jesus disse que o irmão dela iria ressurgir. Olha a resposta dela para Jesus. Verso 24. Eu sei, ela sabia que o irmão ia ressuscitar. Replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Olha só, que ressurreição Marta estava dizendo? Marta estava confiando que Jesus ia ressuscitar Lázaro naquele momento? Não. Marta estava confiando que Lázaro iria ressuscitar, mas somente na ressurreição, no momento da segunda vinda de Cristo. Ok? Era essa ressurreição que ela menciona aqui. Mas olha só, Jesus complementa e diz o seguinte, verso 25. Disse então Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, Jesus, ele dá a certeza de que todo aquele que morreu crendo na sua palavra vai ressuscitar. E todo aquele que continua crendo e ainda não morreu, jamais vai morrer, porque Jesus é vida. E todo aquele que está com Jesus não morre, ok? Não sei se ficou claro para você aí. Nós vamos abrir aqui para mais algumas perguntas, ok? Vamos lá, se você quer fazer mais alguma pergunta, por favor, este é o momento de você fazer a sua pergunta. Tem mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não sei se ficou claro aí para você essa ideia, mas vai haver duas ressurreições, então, desta maneira, todos vão ver Jesus, ok? Quer seja ressurreição para a vida eterna, ou quer seja ressurreição para a morte eterna, mas todos, literalmente todos verão Jesus, ok? Alguma pergunta? Ok? Não havendo nenhuma pergunta aí de vocês, eu quero mencionar mais um texto e a gente caminha para o fim com este texto, tá bem? Se você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, ok? Vamos lá, no livro de 1 Tessalonicenses. Acompanhe comigo aí a leitura do texto de 1 Tessalonicenses, vamos lá. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, é um capítulo aí, está próximo de Colossenses, Filipenses, tá bem? Vamos lá, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, eu quero ler aqui a partir do versículo 16. Tá bem? Eu vou ler o versículo 15, porque ele dá ênfase com relação à vida, tá bem? Então, o apóstolo Paulo, escrevendo ao Tessalonicenses, aqui no capítulo 4, a partir do versículo 15, ele diz o seguinte sobre a volta do Cristo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isto é, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, ou seja, aqueles que estiverem vivos mediante a vinda do Senhor Jesus, de modo nenhum vai passar na frente daqueles que estão mortos. É isso que ele está dizendo, ok? E ele continua dizendo o seguinte, porquanto, verso 16, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, olha só, quem vai ressuscitar primeiro? Os mortos em Cristo, ou seja, aqueles que morreram, mas confiando na palavra de Deus. Esses são os mortos em Cristo. E o verso 17 diz sobre nós, os vivos, diz assim, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Lembra que Jesus vem com as nuvens do céu? E nós que estivermos vivos seremos transformados e todos nós, salvos, iremos nos encontrar com o Senhor nos ares, segundo o texto. E aqui diz agora o verso 18, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, ou seja, a volta de Jesus ela é certa e o texto pede para que nós consolemos uns aos outros, ou seja, mostremos para as pessoas que de fato Jesus vai voltar e essa é a nossa maior esperança, ok? Não sei se ficou claro sobre essa ideia da volta de Jesus, mas o que eu posso garantir para você é que ele prometeu e ele vai cumprir. Falando sobre questão de profecia, para que existe a profecia bíblica? Será que a profecia bíblica existe para que nós saibamos o futuro? Será que é para isso que existe a profecia bíblica? Olha só, nós lemos o texto que vai acontecer e então nós sabemos o futuro. É para isso que serve a profecia bíblica, para sabermos o futuro? Pois eu digo para você o seguinte, a profecia bíblica ela é dada para nós para que possamos confiar na palavra de Deus. Porque assim como ele foi fiel nas profecias do antigo, do passado, ele também vai ser fiel nas profecias do futuro. Olha só, lembra que Deus prometeu para Noé que iria cair uma chuva e ele iria destruir o mundo com essas águas? Lembra disso? Demorou 120 anos, lembra disso?
E então, quando chegou o momento da chuva, foi cumprida a palavra de Deus. Então, se tornou verídico o que Deus disse. Cumpriu. Em outro momento, Deus prometeu a Abraão que daria um filho. Lembra disso? E Abraão, então, teve um filho. E isso mostra para nós que tudo aquilo que Deus promete, ele cumpre. Ele prometeu que Jesus iria vir a esta terra. E Jesus veio. E assim, eu garanto para você que como Deus prometeu que viria um dilúvio e veio, como ele prometeu que Abraão teria um filho e teve este filho, como ele prometeu que o próprio Cristo iria nascer de uma mulher, de uma virgem, e assim aconteceu. Eu garanto para você que a volta de Jesus também é certa, porque todas as profecias que ele deu no passado se cumpriram. É por isso que nós temos as profecias. Não para que saibamos o futuro, mas para que quando aconteça o evento, nós tenhamos certeza de que a palavra de Deus é fiel e ela, de fato, vai se cumprir. Ok? Você tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Se não tiver, nós já iremos encerrar por aqui, ok? Ok, não vejo mais ninguém levantando a mão. Acredito que esse tema seja um tema bem conhecido de cada um de nós. E você que está nos assistindo pela internet, por acaso, se você tiver uma dúvida, uma pergunta, deixe no seu comentário aqui embaixo, ok? Deixe o seu comentário aí e nós iremos responder para você, iremos responder a sua dúvida. Se você tiver no meu WhatsApp, por favor, mande para mim aí a pergunta via WhatsApp e nós também iremos responder as suas dúvidas, tá bem? Quero aproveitar o momento para poder, junto com você, orarmos, agradecendo a Deus pela promessa que Ele nos deu da salvação em Cristo Jesus, ok? E da certeza da volta deste Cristo que morreu para nos salvar. Você me acompanha nesta oração? Vamos juntos orar? Oremos. Querido Deus e Pai, nós te damos graças porque o Senhor nos deu a certeza da volta do Cristo Jesus. Confiamos e sabemos que, de fato, Ele irá voltar e voltará para poder buscar cada um de nós que juntos estamos orando e buscando a sua presença, Senhor. Transforme o nosso coração, renove a nossa mente e que possamos buscar tudo aquilo que é proveitoso, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é de boa fama, para que assim possamos viver juntos contigo para todo sempre. Nós cremos que, de fato, Cristo é a ressurreição e a vida. E quem está com Cristo jamais morrerá. E mesmo que venha a descansar no Senhor, sabemos que estes ressuscitarão primeiro, ressuscitarão na primeira ressurreição, e juntos com estes subiremos para encontrar o Senhor nas alturas dos céus. Dá-nos a tua bênção neste momento, que a sua verdade venha aquecer o nosso coração e que a chama do Evangelho queime em nós todos os dias da nossa vida. Se você crê na volta do Senhor Jesus Cristo, aí onde você está, diga amém. Que Deus te proteja e te guarde, hoje e sempre, no nome de Cristo Jesus, aquele que tem poder sobre a morte, aquele que tem a chave para poder realmente nos resgatar das garras do inimigo. Obrigado por participar conosco hoje. Que Deus abençoe você e a sua família, hoje e sempre, no nome de Cristo Jesus.